Agora, o que quer dizer padre e madre? Bato. O que quer dizer celibato para os sacerdotes? Mas o que quer dizer papa? Sejam todos bem-vindos ao canal do Remi Factos. Mais uma edição hoje e sempre temos convidados especiais. E hoje não é de uma outra forma, estamos aqui com um ambiente tão diferente conforme vocês veem nas imagens. Não é porque o Remi Facto mudou, já tem dinheiro, não, mas é uma oportunidade que apareceu. E nós estamos aqui na missão católica, né? Estamos a falar da missão católica. Mano, penso que não é fácil de agradecer pelo convite que nos foi feito. E eu estou aqui com o padre Pedro Kamenyi José. Padre Pedro Kamenyi José. Ele está aqui conosco, vamos ter um briefing, uma conversa, eu e ele. Seja muito bem-vindo, Padre Pedro, ao canal do Remi Factos. Muito obrigado, senhor jornalista. Também agradeço eu pelo ensejo de convidar-nos para assim esta entrevista ao Remi Factos. Muito obrigado. Senhor. Para nós é uma grande alegria por ter vocês ao nosso lado. Vamos já começar com a nossa conversa? Senhor Padre, estão a realizar Semana Santa, pois não? Sim. O que quer dizer a Semana Santa, por favor? A Semana Santa quer dizer é o tempo grande na vida da Igreja Católica em que vivemos e revivemos os grandes acontecimentos da nossa fé, a paixão, isto é, o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo, enquanto viveu cá na Terra, certamente no fim da sua vida teve sofrimento, morreu e ressuscitou. Este é acontecimento Christis, este evento da salvação, da economia da salvação e de modo particular do sofrimento, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a vivemos grandemente na Semana Santa. Ok. É aquele momento que simboliza o Jesus Cristo que apanha uma porrada, né? Realmente, e assim o fizemos na Via Sacra, chamada Via Sacra Pública, aquela Via Sacra também com encenações. Naquela encenação nós vemos o quanto Jesus sofreu e, portanto, ali estamos na paixão. Paixão significa sofrimento. E é na paixão onde decorrerá, é na paixão onde veremos como é que Jesus morreu. Ok. E Jesus não terminou apenas no túmulo. Terminou com a ressurreição, com a vitória, no domingo. Portanto, a Semana Santa tem essa tão grande espiritualidade e teologia de revivermos a paixão, isto é, o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Olha, nós temos uma conversa, nós temos muita conversa, muitas perguntas que nós temos. Muito bem. Tem uma ali que eu podia bem deixar para ser a última pergunta, pode ser que eu vou me esquecer. Okay. Quero já saber agora, o que quer dizer padre e madre? O que quer dizer padre e madre? Padre vem de pater. De pater estamos a falar mesmo de pai. Em latim, pater é mesmo pai. E, portanto, o mater também é mesmo mãe. Portanto, padre quer dizer pai, mas é pai dos cristãos. É pai dos cristãos. Significa que o povo cristão tem sacerdote. Os sacerdotes, a exemplo de Moisés, que caminhou com o povo, e Moisés era o pastor do povo, Moisés era pai do povo. E antigamente chamavam o profeta, então o profeta é pai, é pastor, e portanto o padre é pai. Obrigado. São Padre, respondeste uma questão e com tanta inteligência, porque eu quero te fazer uma pergunta. Muito bem. Mas foi tão rápido, eu não quero tocar nesse assunto. Eu quero te fazer uma pergunta dentro da resposta a qual o São Padre fez, mas não tinha porque já estou ultrapassada. Mas a outra seria,
Existe uma igreja universal, ou seja, uma igreja mãe que controla todas as igrejas a nível do mundo? Se a igreja se existe uma igreja universal que controla todas as igrejas Sim, do sim. mundo, a esta pergunta falaríamos até das grandes religiões que existem no mundo. Temos o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o islamismo. Dizer de que haja uma igreja que controle todas as igrejas, não diríamos assim, mas no cristianismo, a igreja tradicional no cristianismo é a igreja católica, da qual dela nasceram as outras igrejas. Portanto, é a igreja com mais história, é a igreja que tem a santa tradição. Quando falamos da tradição aqui, vem de tradere. Tradere, esse termo tradere quer dizer alguma coisa que recebemos de geração em geração. É como se fosse um bisavô ensinou o seu filho ensinou o seu filho. E portanto, Jesus Cristo, quando caminhou na terra, caminhou, viveu com os seus discípulos, ensinou os seus discípulos. Os seus discípulos também ensinaram os seus discípulos. Os discípulos daqueles ensinaram aqueles discípulos. E essa linha, esta corrente de tradição que temos na Igreja Católica. Havia o primeiro Papa que se chamava Pedro, que caminhou com Jesus, era discípulo de Jesus, e Jesus lhe deu o poder de governar a Igreja. E de Pedro houve outros sucessores, e desse Pedro ali temos o Papa que representa aquele Pedro que Jesus deu a missão. E portanto ali houve uma tradição, houve uma tradere. Não é tanto como aquela tradição que comumente nas nossas culturas, sobretudo africanas, as conhecemos como tradição no sentido um pouquinho de alguma coisa, uma coisa assim de mal, de praticar o mal, de praticar e de pensar o mal para os outros. Tradição até entendido nas nossas culturas como feiticismo, não tanto isso, tradição de transmissão de valores, transmissão de cultura religiosa. E portanto é nesta tradição, a igreja que nos legou a tradição cristã é a Igreja Católica. Não queremos dizer de que ela é a igreja representada de todas as igrejas a nível do mundo, porque a nível do mundo o cristianismo é uma religião. O budismo também é outra religião. O judaísmo é outra religião. Portanto, no cristianismo queremos mencionar de que a católica é a igreja que passou as tradições dela, nasceram as outros. Muitos se desvincularam das religiões cristãs, saíram da igreja católica. Qual a diferença que existe entre igrejas e religiões? As igrejas praticamente são confissões religiosas. E as religiões têm um pendor um pouquinho diferente das igrejas. Me explico. O cristianismo é cristianismo porque creem em Jesus Cristo. Todo aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, então esse aqui é cristão. Pertence à religião cristã. Temos também o islamismo. O islamismo também tem um fundador e tem a sua doutrina. Ok, a religião distingue-se pelas suas doutrinas. Pela sua doutrina. E o judaísmo também. O judaísmo até é a religião mais antiga, é a religião mãe, diríamos assim. Porque o judaísmo, os cristãos nasceram do judaísmo. O próprio Jesus era judeu. E, portanto, Jesus é da família judaica. É este Jesus que nos traz a religião cristã, que nasceu da família judaica. O mano está a entender, o seu jornalista está a entender. E então, este Jesus judeu que nos traz o judaísmo e que nos traz o cristianismo, e nós que acreditamos em Jesus Cristo somos cristãos por causa de Jesus, mas um Jesus judeu. Okay? Um Jesus judeu.
Sim, sim. Então, a religião distingue-se pela, sobretudo pela sua doutrina, a linha doutrinária que tem, e muitos então seguem a doutrina da religião. O que acontece é que em cada religião também vamos encontrando, por exemplo, nos nossos dias temos a Igreja Adventista. A Igreja Adventista está na linhagem das igrejas judaicas por causa da tradição que seguem do Antigo Testamento. Mas também hoje temos a Igreja Adventista Reformada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e portanto, todas a Igreja Adventista Reformada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas são Igreja Adventista. Então, resumindo, esta é a religião nos apresenta então o dossiê da doutrina e as igrejas são aquelas em que nessa grande doutrina da religião vão professando o teor da doutrina daquela religião. Senhor Padre, o Papa é considerado Deus desta terra, ou seja, Deus do mundo? Não. Em momento algum, o Papa foi considerado Deus deste mundo. O Papa possui o primado de Pedro. Como já o dissemos, o Papa representa aquele Pedro, aquele São Pedro que Jesus deu as chaves, o poder do governo da igreja. Não é Deus deste mundo. Não. É líder da Igreja Católica. Mas o que quer dizer Papa? O nome é Papa. O Papa é como pai, é como padre. Nesse preciso momento, como Papa quer dizer mesmo pai. Tal como um papá, as crianças dizem papá. Agora, é pai de como ele é pai na igreja. Ele é o pai dos cristãos a nível da Igreja Católica. O nosso líder é o Papa. É o nosso pai, o nosso responsável a nível da Igreja Católica é o Papa. E isso aqui acontece que quem chama Papa não só da Igreja Católica. Uhum. Outras igrejas também chamam ele de Papa, porque não tem outro nome que é de hábito ou de costume. Sim, sim. Todos chamam de Papa. Será que é porque eles não sabem ou é normal chamar assim? E é normal que o chame mesmo assim. É como se fosse padre. O padre não é só chamado pelos católicos. Ok. E, aliás, o padre não é só para os católicos. E o Papa, embora a sua missão, ele é líder de uma igreja, não é só pai, não é só Papa para os daquela igreja. O Papa intervém nas situações sociais. De modo particular, queremos mencionar o nosso Papa atual, Papa Francisco. É um Papa muito ligado aos problemas da natureza, aos problemas climáticos. Tudo isso são problemas que assolam a sociedade. E quando o Papa se intervém, a sua espiritualidade, a sua teologia, a sua filosofia, versa muito sobre o cuidado da casa comum, que é a natureza, os bens que se obtêm sobre essas advertências não é para um grupo religioso, é para todos os cidadãos. E, portanto, o Papa é Papa. O Papa é pai para os católicos, para os não católicos, embora represente o primado de Pedro, represente o seu governo na Igreja Católica. Na classe dos padres e madres também, eu queria saber se existe este superior e a outro, tanto padres como madres. Começo pelos padres. Não há padre superior ao outro quanto ao ministério, quanto ao grau de padre. O padre ordenado em 1960, o ordenado 2021, 2024, eles são padres pela ordenação e pela oração consecratória
que o bispo faz no dia da ordenação. Então, a ordenação é que faz o padre. Mas outra coisa, a experiência de padre você vai aprendendo ao longo do tempo. Sim, sim. De acordo com as funções, são diferentes? Não, de acordo com as funções, o padre, as funções do padre é do padre de todo padre. As funções do padre é do padre de todo padre. O que um padre mais velho faz, desde que seja só padre. A diferença é, existem coisas que só o bispo, aquele que é bispo, só o bispo faz, o padre não faz. Ok. E se o faz, com a ordem do próprio bispo. Queremos falar, por exemplo, na Igreja Católica temos a confirmação. O bispo concede o sacramento da confirmação. Só o bispo o concede. Mas, por inconveniências, situações assim especiais em que o bispo não pode delegar um sacerdote que o faça. Mas não é só que, não é porque eu quero fazer. Não é uma questão de querer, porque não é da função do padre. E, portanto, ordenar outro padre. Um outro padre não pode ordenar, não pode fazer o outro padre. O padre não pode ordenar outro padre, para ser padre. O único que pode ordenar o outro padre é o bispo. E isso não se delega. Ainda que não haja, ainda que o bispo esteja doente, haja alguma coisa, o que se exige, o que se pondera é o padre vai se ordenar lá onde há o bispo. Porque a função de ordenar é só do bispo, não é do padre. Agora, temos nas congregações religiosas, nós assim somos padres diocesanos. Nós somos padres diocesanos, devemos a nossa obediência direta ao bispo. Mas temos as congregações religiosas masculinas e femininas. Significa assim, congregações religiosas a nível da história da igreja, houve alguns padres, outros não são padres leigos, isso é que não eram padres, que se destacaram, que fundaram algumas instituições dos padres. Alguém dedicou-se, vou dar um exemplo, um tal chamado padre Dom Bosco, João Bosco. Ele viveu muito, trabalhou muito com a juventude. E, portanto, aquela juventude que o seguia, e depois impressionou-se e também quis ser padre como ele. Os padres, aquela juventude que seguia Dom Bosco, o seu trabalho, o seu carisma é seguir a formação da juventude. Se um outro jovem também quer ser padre, mas quer trabalhar com os jovens, aconselha-se que seja padre salesiano, que é o padre dos padres salesianos de João Bosco. E, portanto, nessa congregação dos padres salesianos, na verdade, uma casa tem sempre um pai e os outros todos seguimos a orientação do pai, não é isso? Certo. As congregações têm um responsável máximo que responde pela congregação a nível do mundo, tem um responsável máximo que responde pela congregação a nível do país, e então é isso, a função de superior da congregação não é superior do ministério de padre. O que o superior padre faz é que o outro que não é superior também faz. Assim também nas madres. Não há o ministério de padre, não existe alguém que recebeu um pouquinho mais. É mais abonatório para alguns e para alguns não. Não. Desde que seja ordenado padre, então tudo que é o ofício do padre, o pode fazer. O pode fazer. Bem percebido. Sim, senhor. Qual é a missão de um padre? Evangelizar. Representar Jesus Cristo na Terra. Em simples palavras, diria assim: o padre pergunta-se, e devia sempre perguntar-se, se fosse Jesus Cristo, como é que o que eu faço quando atendo o meu povo, quando atendo aquela gente que é a me confiada, atendo-a tal como Jesus Cristo a teria atendido? Portanto, o padre é chamado a ter o coração de Jesus, o coração de amar, porque Jesus Cristo, os exemplos de Jesus, os encontramos na Sagrada Escritura.
Ele curou, visitou, pregou. São exemplos que o padre olha neles e deve imitá-los. Deve imitá-los. A missão do sacerdote é evangelizar e imitar Jesus Cristo. Ok. Será que é um dos motivos, é um dos motivos que fomos bem recebidos aqui? Essa pergunta é um pouquinho. Sim. Pronto, Faz acho que parte do está. Evangelho? Naturalmente, Ok. naturalmente. Ok. E São Mateus, no capítulo 25, ele diz assim: era peregrino, me acolheste. É, estive sem roupa, me vestiste. Tive fome e me deste de comer. E portanto, o sacerdote, embora não tenha muita coisa materialmente falando, mas é aquele que tem muito de espírito, tem muito para dar à sociedade, nos bens espirituais, em muita ação do sacerdote, imitando Jesus Cristo, temos muita coisa a dar ao povo cristão, ao povo de Deus e com todos quanto cruzam o nosso caminho. Muito bom. Senhor Padre, há uma questão. Eu penso que a pergunta que eu vou fazer agora seria a pergunta da maioria, mas nunca, talvez, tiveram a oportunidade e esta será a oportunidade deles. Os padres e madres não casam, não é? Sim. Mas a pergunta é: isso é uma orientação bíblica ou uma ordem que vem do superior? Me refiro ao Papa. Ok. Não é uma ordem de um papa. De um papa. É uma orientação da igreja. O casar ou não casar não era muito problema. Aliás, porque os discípulos de Jesus eram casados, muitos deles. A Bíblia nos fala da sogra de Pedro. E quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. E por sinal veio ser o primeiro papa da igreja. Mas, ao longo do tempo, se foi dando conta de que a constituição da família, o sacerdócio e, e o cuidado da família, estamos a falar da família da esposa, filhos, ligado diretamente a nós, também privava a missão. Privava de que maneira também a autoentrega do missionário. Hoje o Padre Pedro já não pode mais ser enviado para Cubango, porque para ser enviado tem de se fazer transferência da mulher, dos filhos, de tudo. E então já não está mais totalmente entregue a qualquer momento que puder. E São Paulo, no capítulo 7 da carta aos Coríntios, ele fala assim: os casados, a mulher casada, preocupa-se com os interesses do marido. Mas a não casada preocupa-se com os interesses do quem? Do Senhor. E portanto, e ele terminava assim: era bom se alguns fossem como eu. São Paulo abraçou a castidade, São Paulo abraçou o celibato. E portanto, os padres não casam para melhor servir a Deus. O serviço é este aqui. Porque o padre também não precisa mais de ter filho, porque já tem muitos filhos os cristãos. É preciso entender, para sabermos a mística, para entendermos por que o padre não pode casar, precisamos de entender a mística do sacerdote. O sacerdote, o padre, é aquele que entregou-se totalmente ao serviço de Deus e da igreja, imitando Jesus Cristo, que era casto, isto é, Jesus Cristo que não tinha marido, não tinha mulher, não tinha filhos biológicos, que era obediente, e portanto o sacerdote é chamado a ser obediente, e portanto e era pobre. Jesus Cristo
não se valeu muito das grandes riquezas deste mundo. E, portanto, o padre, para viver feliz, o sacerdócio é diferente como a vida do governante. Não. O sacerdote é mais escravo dos outros do que outra coisa. Ser padre significa, assim, ser escravo dos outros. É ser ministro do altar, ministro dos sacramentos, ministro da palavra. E, portanto, ser padre é ser servo. Mas é um serviço que é de imitação a Jesus. Ser padre e não imitar Jesus, estamos a discorrer o caminho. E perderemos o brilho sacerdotal. Muito bom. Sim. Senhor padre, tocaste num assunto ali que eu já queria fazer pergunta antes, mas vou fazer agora. Ok. Muitas das vezes vocês chamam São Pedro, São Mateus, São João. O que quer dizer essa palavra são a todos? São chamados santos. São significa santos? Não. Ok. A palavra são, se formos na língua portuguesa, significa saúde, bem-estar, e estou são, estou saudável. Mas São Pedro, diríamos assim, o bem-aventurado, a Sagrada Escritura, no capítulo 5 de Mateus, nos fala as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque deram o reino de Deus. Bem-aventurados os que são. Bem-aventurados, então, são os benditos, são os santos. Agora, os santos, a igreja denomina este nome aqueles homens cristãos que passaram neste mundo como qualquer homens e mulheres, mas que tiveram neste segmento imitação a Jesus, imitaram radicalmente a Jesus em alguma faceta da vida de Jesus. Os outros o imitaram na pregação, os outros o imitaram na caridade, os outros o imitaram no ensino, os outros o imitaram em várias ordens. E, portanto, os santos na Igreja Católica são equiparados com os heróis nacionais. Nós sabemos a função do herói. Os heróis, nem todos nós também somos heróis, tá? Acho que nem todos teremos o nome de heróis, né? Sim, mas dentre os heróis são mesmo filhos nossos, são nossos irmãos, mas que destacaram-se na história da sociedade, na história do mundo, destacaram-se com alguma coisa diferente, alguma coisa. Queremos falar de Nelson Mandela, é um herói comumente conhecido ao nível do mundo. E hoje na nossa Angola falamos de Agostinho Neto, um grande herói, e tantos outros heróis nacionais que temos. Porque são heróis? Será que por serem heróis nunca fizeram mais nenhum mal na vida deles? Também não quer dizer isso. São santos, nunca enquanto viveram, não tinham cometido nenhum pecado? Também não é isso. Aliás, Santo Agostinho dizia assim: a comunhão é para os pecadores. Quanto mais pecadores somos, mais necessidade de Deus temos. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Quem foi? Desculpa, depois pode continuar, São Padre. Santo Agostinho foi um santo do norte da África. Filho de Mônica, Santa Mônica. Era um homem versado muito nos discursos, na retórica, sabia bem as filosofias, mas tinha uma vida dissoluta, vida em que hoje os jovens chamariam de vida de curtir a vida. E, portanto, a mãe dele rezou tanto pelo seu filho, pela sua conversão. E depois apresentou a um sacerdote, e este sacerdote depois acompanhou, e Santo Agostinho veio ser padre, bispo na igreja.
A vida de Santo Agostinho é semelhante com a de São Paulo, que perseguia os cristãos e de perseguidor passou a ser o grande evangelizador. Isso lemos nos Atos dos Apóstolos 9, onde Paulo fala a sua conversão na primeira pessoa, e no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, onde a narração já é dita na terceira pessoa. Então, Santo Agostinho também foi este que conheceu muito tarde Jesus Cristo. Por isso mesmo, nas suas grandes poesias, ele vai dizer assim: tarde te amei, oh beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, esse tarde te amei era Jesus Cristo, que era a beleza tão antiga, mas também quanto nova. Então, para dizer de que a santidade é para aquelas pessoas que os santos na Igreja Católica são considerados aqueles que destacaram-se com alguma coisa, com o modelo de vida, com alguns exemplos de vida, destacaram-se grandemente na vida e, portanto, os homens e mulheres dos seus tempos os tiveram por grande estima e, portanto, foram considerados santos e elevados aos altares, isto é, o testemunho de vida foi elevado. O testemunho de vida não dá para esconder. Ainda que passe 230 anos, 40 anos, o bom testemunho de vida vaza. E depois chega-se a perguntar: então quem foi essa pessoa que tanto se fala dela? Procura-se saber a causa da vida, em que mais se destacou, e depois é colocado no martirilógio, isto é, no grande livro dos santos. Muito bom. Mas os que fazem santos são os cristãos. São as pessoas que fazem santos os santos, porque são elas que fazem difamar o nome da pessoa com bons exemplos, e essa pessoa ali depois é considerada santo a nível da igreja. Mas é o Papa quem o divulga a nível do mundo. Então, seu padre quer dizer que todos aqueles que foram chamados de são porque foram boas pessoas, exemplo Foram para o boas mundo. pessoas. Muito bom. E ainda não se pode considerar santo na igreja enquanto as pessoas estão em vida. Ok, Os santos são aqueles que já não vivem. muito bom. Enquanto estamos em vida, nós estamos a conquistando a santidade. Enquanto estamos em vida, estamos como que o povo de Israel, a caminhar, de vez em quando ainda a cair. Somos santos e pecadores. Mas agora, quando já a pessoa não está em vida, os exemplos de vida estimulam a sociedade, estimulam os cristãos, essa pessoa ali já é considerada santa, mas os que consideram santos são os cristãos, repito. E a fama de uma boa pessoa permanece. E essa fama ali que depois ficamos com ela, e depois se divulga por toda parte. Muito bom. São Padre Pedro, em algum ponto que nós tocamos, né? Ok. Alguns minutos atrás, Muito bem. falamos do casamento, Ok. não é? E ali o São Padre explicou, não pode, por motivo esse e aquele. Nós entendemos, por motivo de família, pois já causa consequências, até porque tem que haver custos para transferir o filho, esposa, não é? Sim. Até ali eu percebi. Mas a pergunta é, ou seja, aqui onde nós estamos é a parte dos padres. Sim. E outro lado é as madres. Sim. Imaginemos que veio uma nova, ou uma madre gostou de um padre, ou então ou um padre gostou de uma madre. E me refiro de intenções amorosas. Isso funciona, não funciona? Como é que é? Intenções amorosas. A intenção, o regulamento que a igreja dá ao padre é o mesmo que a igreja dá à madre. Em princípio, na igreja católica. Somos homens se somos, mas a afetividade trabalha-se. A tentação não é pecado. O pecado é conceder a tentação. Todos somos chamados a uma mesma causa, a causa da evangelização. E, portanto, todos também nessa sincronia. Não quer dizer só já porque entre nós não pode haver marido e mulher, devemos viver distanciamento como que viver tão distante de um do outro. Não. Tal como nós convivemos com as nossas irmãs em casa,
a nossas irmãs as nossas irmãs de família, não é isso? É a mesma relação que vivemos com as irmãs. A mesma relação. Então, A relação que temos com as nossas irmãs de casa. As irmãs também têm, nas suas famílias, têm os seus irmãos. Nos têm como irmãos delas. E nós as temos como nossas irmãs. muito bom. Então, quer dizer que não Somos família, família, ok? da mesma família mesmo, do mesmo sangue. Esta palavra já não é minha, é do meu reitor, o padre Estevão Binga, que é Muito bom. bispo. Ok. Dizia que nós, os cristãos, somos da mesma família, não só pelo nome, somos da família de sangue, porque fomos redimidos por Jesus Cristo na cruz. E Cristo na cruz saiu sangue. Cristo, ao morrer, foi crucificado. Ele foi. É do sangue onde nasceu a nossa amizade entre nós, os cristãos. Ok. Sim, então os cristãos são irmãos pelo sangue em Jesus Cristo. Ok. Muito bom. Não só apenas na fé, só mesmo. A nossa familiaridade cristã é familiaridade de sangue em Jesus Cristo, porque quem nos salvou morreu por nós e derramou por nós o sangue. Então, quer dizer que entre padres e madres não existe ciúmes. E não pode existir. Se existir ciúme, se entre os irmãos do mesmo pai há ciúme, qual é o ciúme que vamos falar? É de que o papá está a atender bem o irmão e não a nós? Sim. Isso também pode ser, mas é. Agora já entendo. Ciúme em relação à vida amorosa, não é isso? Certamente, sim. Quando entre eles e entre nós não há relações amorosas, não há necessidade e é que não há modo, não há razões de existir ciúmes. Ok. Sim, Percebi. não há razões de existir ciúmes. Mas imaginemos que uma tarde, ou então 19 horas, vem um carro, vem uma moça, um exemplo. Epa, vi a procura do padre Pedro. Será que essa pessoa que vem à procura do padre Pedro tem que lhe fazer muitas perguntas ou só deixa entrar e. Sim, sim. agora já entendo. Aham. É como qualquer irmão ou qualquer irmã, pode perguntar, meu irmão, a alguma hora não muito conveniente, vi a recepção de um ou daquele, Ok. mas parece que aqui já estamos já nos aconselhamentos, né? Certamente. Nos aconselhamos também. Parece que pá, algumas amizades era bom se viesse nas horas certas. Isso já são conselhos. Agora, não há ciúme. Olha, por que você veio visitar o padre? Agora já luta contigo, ciúme contigo. Não, Ok. não. Nem nós por ela, nem elas por nós. Mas advertimos-nos como irmãos. Muito bom. Sim. E esse conselho já partiu da porta. Não. Quem pode dar esse conselho a ela? Você tem dito assim, aprendi com uma professora. Sim. Não se adverte um bêbado enquanto estiver sob efeito de álcool. Ok. Não quero mais falar. Ok. Tá bem. Tá, não vamos. Tá ultrapassado. Então, padre, pouco tempo falaste do celibato. O que quer dizer celibato para os sacerdotes? O celibato é mesmo esta doutrina de que o padre não casa. Ok. Celibato significa que é não ao casamento. A doutrina da igreja sobre o não casamento chama-se celibato. Ok. Em termos gerais, isto aqui. E eu sei que vocês trabalham muito. Qual é o desafio que vocês levam como padre diariamente? O desafio do padre olhar em Jesus Cristo, tudo fazê-lo em nome de Jesus, tal como a carta aos Colossenses dirá assim, tudo que fizerdes, ao capítulo 5 aos Colossenses, lá nos versículos 23 para frente, 19, encontramos tudo que fizerdes por obras ou por palavras, fazei-o em nome de Jesus. Muito bom.
E aquilo que o fizemos em nome de Jesus não cansa, não dá fadiga. Sinto-me mais cansado quando faço as minhas coisas particulares, que não são da missão, isto ainda pode me cansar. Mas aquilo que eu faço em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ok. o próprio Deus te dará força. Muito bom. Tal como São Paulo nos vales das Sagradas Escrituras dirá também, basta-te a minha graça. Sim. Ele ouviu essa voz de Deus, de Jesus, basta-te a minha graça. Deus acompanha o trabalho do seu missionário nas tribulações, nas grandes dificuldades. Não todo missionário, estamos a falar não só de padres católicos. O trabalho que o fizemos em nome de Deus, Deus nos dá forças para exercê-lo. O que fizemos no dia a dia? No dia a dia, de modo particular cá na nossa missão, atendemos as comunidades nos dias de semanas, temos as comunidades missa das semanas, assistimos às comunidades, ouvimos as comunidades, recebemos muitos que nos procuram também para falando conosco, atendendo uma outra coisa a partir de casa. Temos as missas aos domingos. O trabalho do padre não dá para quantificar. Ser padre significa é mesmo ser pai, é como se fosse um pai de família que não consegue identificar onde que, afinal de contas, ainda vou agir como não pai. Sim, não dá para. Eu ainda não estou a agir como pai. Só estou a agir como o senhor Antônio. Não. O pai é pai, o padre é padre. E as nossas voltas sempre são de padres. Sim. Mesmo quando vamos às aulas, é um serviço, o serviço do ensino é um serviço missionário também. Quando lá na escola apresento bom comportamento, apresento um modelo bom de estar com os meninos, com os alunos, estou a dar o meu exemplo, estou a dar o meu ensino, estou a representar Jesus Cristo lá onde estou. A pastoral acadêmica é também pastoral, é também na escola encontramos também a salvação. Muitos, que lhe diga, que encontraram a sua vocação de ser padre também na escola. Olha, porque fui aluno do professor, do padre fulano, gostava muito das suas aulas, gostei muito. Porque se o padre só fica encarcerado em sua casa, não sai, portanto só os verão aqueles que vão à igreja. O padre é um homem também que veio da família, que deve estar inteirado ao que se passa no mundo, ao que se passa na sociedade, e portanto, lá onde puder exercer alguma ajuda na sociedade, é normal que o faça, desde que o faça com amor, de caridade, de missão, sobretudo, com a consciência de missão. Senhor padre, existem também padres arrogantes? O nosso professor sacerdote, diante desta pergunta, respondia assim: não existe padre bom, não existe padre mau. O que existe é algum homem que é padre, que é mau, que é arrogante. Porque o sacerdócio repousa na pessoa. Esta pessoa é que tem atitude ou boas ou más. Ok, bem percebido. E muitos de vocês, padres, são os professores. Ok. E nessa altura que eu estou a falar, o país está em greve. Sim. Será que o padre pode fazer parte de greve? E se não, tem palavra, existe conselhos ou espera o que acontecer? Moralmente falando, a greve que vivemos é uma greve social, não é uma greve social, toda a sociedade angolana, a função pública está em greve. Mas o padre, moralmente falando,
Embora esteja de acordo que o Estado não tem dado o suficiente aos seus funcionários, aos seus funcionários, não é isso? O padre não pode sair aqui porque também nas filagens, no grupo dos que estão a fazer greve, está aí porque estamos em greve. Por quê? Porque não é esta a missão. É assim, repito ainda, voltando a dizer assim, o padre ainda que seja mais jovem, é padre, a sua missão não é nisto aqui. Se até na própria sociedade aqueles que são diretores ou assumem liderança nas escolas, segundo, não podem fazer greve. Os diretores das escolas, aqueles que exercem alguma função, não podem fazer greve. Por quê? Porque são responsáveis das instituições. Os que fazem greve são professores que não sejam, que não tenham cargos de direção. Quanto mais um padre que a sua missão grandemente é evangelizar e se pôr ali aos telemóveis, à televisão, aonde estamos em greve. Não é moral. Muito bom. O ato não é moral. Podia ser lícito. O ato podia ser lícito, porque a greve está consagrada na Constituição. E o padre é cidadão. E como cidadão, tem direito de o fazer. Mas, pela condição que o confere de sacerdote, não é moral. Podia ser lícito, moral não é. Muito bom. Só, padre, imaginemos, já que tu a falar, padre, como professor também ao mesmo tempo, vivemos num mundo de pecado. Ok. E existem tentações também. E acontece que há uma irmã, uma aluna, alguém pede o teu contato sem saber e depois te liga, São Padre, eu gosto muito de ti, meu sonho é ficar contigo. Qual será a resposta para essas pessoas? Até gostaria muito um dia receber um telefonema como este. A resposta é muito simples. Muito obrigado, minha amiga. Chegaste tarde. Se chegasse no momento em que ainda não decidi ser padre, acolheria muito bem o teu pedido. Ok. Mas vou agradecê-lo bastante. Agradeceria que recebesse ainda um telefonema deste para depois também dar boa resposta. Ok. Daqui a nada. Padre tem salário? Como padre, não como um professor ou uma outra sim. Primeiro, o ser padre não é uma profissão. Ok. Por não ser profissão, não se exige salário. Ok. Mas as Sagradas Escrituras dizem assim: o homem comerá no fruto do seu trabalho. O padre não tem salário, mas a comunidade da qual trabalha, ele tem direito, a comunidade da qual exerce a sua missão de padre, quando puder, deve ajudar o padre na sua autossustentabilidade. Certamente. Não é pagamento. É alguma recompensa. A doutrina, os mandamentos da Santa Igreja, da nossa Igreja Católica, o quinto mandamento diz assim: contribuir para as despesas do culto divino e para quem está ao seu serviço. Nem todo padre é funcionário público. Certo. Aliás, o padre não é padre pela função pública, não. Nós não nos tornamos padres pela função. O nosso ministério não é a função pública. O nosso ministério, nós temos um ministério que é o ministério sagrado do serviço a Deus e à Igreja. Mas nesse serviço a Deus e à Igreja, na verdade, nem sempre a própria sociedade, nem sempre as próprias comunidades têm grandes condições de nos sustentar. Também se diga bom da verdade. Momentos em que aquilo que o fizemos, a exemplo de São Paulo, era apóstolo,
mas também era construtor de casa, era como que pedreiro, construtor de tendas. Aos sábados ia à sinagoga, nos outros dias ia para fazer tendas. E São Paulo ganhava, vivia fruto do seu trabalho. O sacerdote também, a sua missão, quando há possibilidade de ir à escola e dar aulas, desde que este trabalho não atrapalhe a sua missão, estamos já na consciência. Quero falar da consciência. Eu não vim no Casombo para ser professor. Eu, o que me trouxe cá é ser padre. E por cá me tornei professor. Mas o professorado não é a missão que me trouxe, não é a minha missão primordial, não é a minha vocação que me trouxe cá. Eu não saí para concorrer, ser professor e decano, não. Vi como padre. E portanto, é aquilo que se diz que saber dividir tempo e saber de que tudo para a maior glória de Deus. Deus em primeiro lugar. Muito bom. Deus em primeiro lugar. Primeiro a servir a comunidade e desse serviço à comunidade ajeitar-me também, dar-me tempo, não dar aulas. O dar aulas de momento é a função, como São Paulo, que era construtor de tendas, é a tenda da qual tenho construído no meu tempo livre que não estou na igreja. Muito bom. Sim, sim. Existe uma facilidade, o facto de ser padre, existe uma facilidade de encontrar emprego? Ou seja, quando vai à procura de emprego, ele é padre, fica mais fácil? Ou é a mesma coisa, como se fosse alguém normal, do mesmo jeito que nós podemos lutar para encontrar emprego, é da mesma forma que vocês têm lutado? Se é mais fácil para assim como padre. Sim, padre, né? Quando... Eu acho que no tempo, queremos ainda falar aqui na nossa sociedade angolana, Certo. que se diga bom da verdade que a sociedade angolana, antigamente, aliás, para nós crescermos, não podemos tapar o sol com a peneira. Os sacerdotes é que desenvolveram o país, é que desenvolveram a educação em Angola. Os sacerdotes, os missionários, até aqueles que hoje exercem, asseguram a formação, boa parte estudaram nas missões, ou católicas, ou evangélicas, ou adventistas, e aprenderam sempre nas missões. O que acontece é que antigamente a sociedade implorava os sacerdotes a darem aulas. Naquela missão, na escola, o padre lá está a exercer a missão de padre e ali também está a exercer a missão de educador. Não obstante a isto, os tempos são os novos tempos, estamos já nos novos tempos. Hoje tudo passa pelos concursos públicos, companhia, e hoje, infelizmente, quando os sacerdotes também levam a documentação para os concursos públicos, somos dito que não se tem documentação, não tem agregado pedagógico. É mentira. A formação sacerdotal tem esses todos os condimentos. Mas o que quero dizer com isto? Não é ser padre já facilidade de encontrar emprego, não é isso aqui. O sacerdote que quer, também não é todo padre que deve ser professor, sobretudo. Isto é vocação. Isto é vocação também, o ser professor. Alguns não são porque não querem. Não querem fazer tais concursos porque não se revêem na função pública do professorado. Se revêem ganhando tempo contra fazer, com outras coisas. Então, dizer que não basta ser padre para dizer que então o ser padre não é a porta de entrada não é a porta de entrada ou de facilidade para o emprego. Não é assim. Ok. Não é assim. O ser padre, se entendemos bem, o ser padre é servir. Primeiro, a exemplo de um homem
que tem relações de conjugar com a sua mulher, o padre tem a sua relação conjugar primeiro com a igreja e com Cristo, a qual ele se comprometeu a servir. Muito bom. O ser professor, ou então o ser enfermeiro, o ser aqueles que também têm, exercem essas funções, são coisas adicionais. Mas a missão do padre não é do professorado, não é de outras funções. E isto são adicionais, que também são necessários para a própria vida do sacerdote. Muito bom. Senhor padre, um padre pode se enquadrar em qualquer emprego que aparecer no governo ou depende? Não qualquer. Não sei se consegui fazer entender de acordo com a Entendi, pergunta. até Ok, então podia não repetir. Existem funções, existem trabalhos que, ainda que haja 1000 vagas, pela moralidade, não convém que o padre lá esteja. Aqueles trabalhos que também outra coisa devemos estar nas sociedades. Os homens caminham no tempo e no tempo a cultura. Aquilo que a nossa cultura não concebe para um sacerdote, convinha não nos alistarmos lá. Agora, diferente estamos na Europa, por exemplo, onde podemos encontrar um sacerdote, se calhar, a trabalhar, não sei, numa loja, não sei se é ou numa fábrica. Em Angola ainda dificilmente o temos notado. Mas já também a mentalidade também precisamos. O que é o escândalo? Procurar não fazer escândalo. Aquilo que a nossa sociedade para o sacerdote dá um contraste, não é isso? Então, não é conveniente que assim se adira. ok. O padre não pode ser um funcionário, por exemplo, como se chama então, os serviços de segurança, é isso? Mas qual é a segurança? Não, quero falar aqueles quando, então como se chama, daqueles dos serviços, aquele que CIA. CIA. Ok. O padre trabalha é dos serviços, assim comumente conhecido é dos serviços. O padre, não sei, ele trabalha numa pensão, mas é uma vaga, né? Sim. É uma vaga ali. Trabalha numa pensão, está trabalhando no Hotel Zambeze. Anda que houvesse 1000 vagas de trabalho, moralmente não dá. Sim. E se for segurança, né? Me refiro a ser guarda, né? Mas assim, segurança, guarda. Você Segurança fica na guarda. porta, né? Fica, por exemplo, na porta da missão, escola. Um padre pode fazer isso? Eu acho que também não estamos nisso. Ok. Nós não tem. Ele já é guarda da igreja. O padre já é guarda da igreja. Ele já é guardião de muita coisa. Ele já é guarda da igreja, porque é ele que cobra a responsabilidade, como é que está isso e aquilo. Agora o padre o encontramos responsável de uma fábrica, né? Numa empresa, é porteiro. Eu acho que não é, e repito, não é por falta das necessidades da comunidade que a gente vai morrer de fome. Ok. Não é isso. Não é isso. As nossas comunidades podiam ser pobre, mas pelo menos um pãozito conseguirão nos dar. Muito obrigado.